Sabe, é impressionante pensar que tudo começou com uma conexão simples ali entre quatro computadores e agora a gente está falando de uma rede quântica que promete uma segurança praticamente inviolável. Mas como é que a gente chegou até aqui? Com base num artigo científico bem interessante, a gente vai desvendar essa jornada da internet, desde a origem dela lá nos tempos militares, até esse futuro com 6G e computação quântica que já está batendo na porta. Ok, vamos começar por aqui. Essa imagem diz tudo, né? Olha só, na esquerda a gente vê os tijolos da internet original, umas máquinas que eram do tamanho de armários e formaram os primeiríssimos nós da ARPANET. Aí, na direita, um data center moderno, que é basicamente o cérebro pulsante da rede de hoje. A pergunta que vai guiar a nossa conversa é: como essa transformação gigantesca aconteceu e, o que é mais legal ainda, qual é o próximo grande salto? Bom, para a gente entender para onde as coisas estão indo, a gente precisa primeiro entender de onde elas vieram. Então vamos voltar lá para as origens, para a rede que conectou tudo pela primeira vez, a ARPANET. Foi ali que as sementes da nossa vida digital de hoje foram plantadas. Pensa só, a gente está em plena Guerra Fria, no meio da corrida espacial. E aí surge a necessidade de criar uma rede de comunicação que conseguisse sobreviver a um ataque. A resposta para isso foi a ARPANET, e o momento que mudou tudo foi em 1969, com a instalação daquelas primeiras máquinas, os IMPs. Foi tipo o Big Bang da internet. O que começou como um projeto militar com só 4 pontos de conexão, em pouco tempo, explodiu e virou essa rede global que a gente conhece hoje. Com a rede crescendo sem parar, apareceu um problema. Como é que se acha alguma coisa nesse universo de conexões? A solução foi o DNS, o Sistema de Nomes de Domínio. A melhor maneira de pensar nele é como se fosse a agenda de contatos da internet. Hoje, com o protocolo IPv6, a gente tem um número de endereços que é quase impossível de imaginar. É o número 340 seguido de 36 zeros. Sem o DNS para traduzir esses números gigantes em nomes que a gente consegue ler e lembrar, a web como a gente conhece simplesmente não ia existir. Mas aqui é que o ponto fica interessante. Essa fundação que foi criada décadas atrás, ela não foi projetada para o mundo que a gente vive hoje. E com o passar do tempo, claro, algumas rachaduras começaram a aparecer. E a resposta curta para essa pergunta aí do slide é: não, não mais. Aquela agenda de contatos, o DNS, acabou se tornando um dos pontos mais frágeis da internet. Como ele funciona de um jeito muito aberto, ele virou um alvo fácil para ataques de falsificação, o tal do spoofing, sabe? Onde um site malicioso se passa por um site de verdade e até para censura por parte de governos. E essa imagem ilustra perfeitamente o problema e a solução. No caminho de cima, a gente tem o DNS clássico, a solicitação viagem texto puro, que nem um cartão postal aberto que qualquer um do caminho pode ler. Já nos caminhos de baixo, com o DNS criptografado, usando os protocolos DOT e DOH, essa mesma solicitação é colocada dentro de um envelope lacrado, um túnel seguro. Ninguém no meio do caminho consegue ver para onde a navegação está indo. Então, existe uma troca aqui. Como a tabela mostra, essa segurança extra da criptografia tem um preço. A conexão fica um pouquinho mais lenta, a latência praticamente dobra. A pergunta era: será que vale a pena? E a resposta do mercado foi um grande sim. O ganho em privacidade e segurança, com uma conexão muito mais confiável, compensa demais essa pequena perda de velocidade. Agora, vamos sair um pouco do software e mergulhar na infraestrutura física. Vamos ver como os próprios cabos que carregam os nossos dados estão sendo reinventados. A mudança não é só no código, é no hardware mesmo. Essa imagem aqui mostra uma comparação bem direta. Na esquerda, a fibra ótica que a gente usa há décadas, onde a luz viaja pelo vidro. Na direita, a novidade, a fibra de núcleo oco. E a física por trás disso é bem simples. A luz viaja mais rápido no ar do que no vidro. Então, ao trocar o núcleo de vidro por ar, essas fibras novas conseguem reduzir drasticamente o atraso, a latência e também a perda de sinal. E essa atualização física é uma verdadeira virada de jogo. Com menos latência, os data centers de inteligência artificial podem operar mais rápido e a internet quântica se torna uma possibilidade muito mais real. E, ao mesmo tempo, a capacidade de carregar dados é multiplicada, criando uma superestrada que é necessária para o tráfego massivo das redes 5G e principalmente das futuras redes 6G. E isso nos leva direto para a próxima geração de comunicação sem fio, o 6G. E olha, não se trata de uma simples evolução do 5G, não. É uma reimaginação completa do que significa estar conectado.
Essa imagem pode até parecer coisa de ficção científica, mas esse é o plano para o 6G. É a arquitetura SATSI, que integra espaço, ar, terra e mar. Tenta não pensar nisso como redes separadas, mas como um único sistema nervoso global. Satélites lá em cima, drones e aviões logo abaixo, as torres de celular que a gente já conhece em terra e até sensores no fundo do mar, todos trabalhando juntos em perfeita harmonia. E aqui tem uma mudança de paradigma muito grande. Os satélites, que sempre foram vistos como um plano B, uma solução para áreas remotas, agora se tornam um elemento central dessa arquitetura. No 6G, eles vão se comunicar diretamente com os pequenos aparelhos da internet das coisas, garantindo uma cobertura que é, de fato, global. Finalmente, a gente chega na mudança mais profunda que está no horizonte. A transição dos dados como a gente conhece, os dados clássicos, para a física fundamental da comunicação quântica. Esse slide aqui amarra tudo. A gente começa na esquerda com a internet clássica, baseada em roteamento de pacotes e no DNS inseguro. Depois, a gente avança para o meio, para a era do 6G, que integra inteligência artificial e unifica o globo. E, por fim, a gente olha para a direita, para o futuro quântico, um futuro que não se baseia mais em enviar pacotinhos de dados, mas em algo muito mais fundamental, o emaranhamento quântico. O emaranhamento quântico é o conceito principal aqui. De um jeito bem simples, é como se duas partículas se tornassem intrinsecamente ligadas. O que acontece com uma afeta instantaneamente a outra, não importa a distância que as separe. É essa conexão quase mágica que permite uma comunicação que é, por natureza, segura. E aqui está a maior promessa da internet quântica, a segurança perfeita. Pensa assim, a segurança de hoje se baseia em problemas matemáticos que são muito, muito difíceis de resolver, mas que um futuro supercomputador talvez consiga. Já a segurança quântica se baseia nas leis da física. Tentar espionar uma comunicação quântica é como tentar tocar numa bolha de sabão sem estourar. É impossível. Qualquer interferência é detectada na hora. É, em teoria, uma segurança inviolável. Para a gente fechar, deixo essa citação do artigo que nos guiou. As redes do futuro se comportarão como um único organismo planetário, supercomputacional e inteligente. Elas estão deixando de ser apenas canos que levam dados de um lado para o outro para se tornarem, de fato, o sistema nervoso do nosso planeta. É uma ideia e tanto para a gente refletir.